Vamos lá, galera, pessoal que vai fazer o ERJ aí, né? Esse material aí é para o ERJ, português específico da UERJ, tá? Períodos compostos sempre cai, o ERJ sempre cobra períodos compostos nas provas, né? Então a gente vai falar rapidamente aí esse enunciado aqui, o enunciado que caiu na questão da prova de português específico da UERJ no ano passado, tá? Primeiro, a banca espera que você saiba o que que é uma oração, sabe o que que é um período composto, né? Sempre pede, na verdade, para você analisar isso. Então vamos entender que, na verdade, um período é composto por orações. E uma oração, para ser oração, ela tem que ter um verbo. Então, dependendo da quantidade de verbos que você tenha dentro de um período, o resultado vai ser a quantidade de orações que você tem. Tendo uma oração apenas, período simples. Tendo duas orações ou mais, período composto. Então nós temos aqui o sujeito, né? Floripes é o sujeito aí desse período, né? Você tem aqui serviu, que é um verbo, representando a nossa primeira oração. Deixou é outro verbo, representando a nossa segunda oração. Deixou tudo arrumado e retirou-se, retirou, né, outro verbo, representando a nossa terceira oração. Para dormir, dormir você tem um quarto verbo, a gente chama de verbo nominal, porque é um verbo que está no infinitivo, tá? Então, o verbo nominal, vamos colocar aqui só para você não se esquecer, são os verbos nominais. Quais são os verbos nominais? Você tem gerúndio, particípio e o infinitivo, tá? E nesse caso aqui a gente tem o infinitivo, tá? Então, se você tiver uma oração, tá? E nessa oração você tiver um verbo nominal desse daqui, já sabe que se trata de uma oração reduzida. Oração, uma oração reduzida, tá? Então, que é o que nós temos aqui. A última oração é uma oração reduzida. Tem aqui o conectivo para, que é um conectivo de finalidade, né? Então, final, uma oração reduzida, tá, de infinitivo, uma oração final reduzida de infinitivo, é isso que nós temos aí. Ok? Então, tudo bem, vamos lá. Então, a banda, na verdade, pedia para que o candidato, essa primeira oração, Floripes, serviu-lhe o jantar. É uma oração que está com um verbo na voz ativa, e a banca pedia para que o candidato transformasse essa oração em voz ativa, com verbo em voz ativa, transformasse em oração de voz passiva, tá? Então, uma coisa mais ou menos assim, quer ver? Primeiro, você tem que entender que você só vai poder uma oração de voz ativa se esse verbo tiver um objeto direto. O verbo serviu aqui tem um objeto direto que é jantar. Objeto indireto também que é o ler, ok? Então, se você tem um verbo que tem objeto direto e tem um objeto indireto, a gente já sabe que esse verbo é um verbo que é transitivo, direto e indireto. Perfeito, é o que nós temos aí. Transformando a oração de voz ativa para voz passiva, o que que acontece? O objeto direto, ele se transforma em sujeito, ok? E o sujeito, o que era sujeito antes, se transforma em agente da passiva. Vamos ver como é que isso vai ficar aí nessa construção, né? Como é que vai ficar essa oração passada para a voz passiva, como deveria ser a sua resposta, como deveria ser a sua resposta na prova, na prova que foi cobrada no ano passado. Calma, deixa eu fechar aqui. Beleza, como é que deveria ser isso? Bem, a sua oração deveria ficar assim: o jantar, como eu falei, o que era objeto virou sujeito, né? O que era objeto virou sujeito. Aqui você tem o verbo, que está na voz ativa, vai passar para a locução verbal de voz passiva. O jantar foi servido. Você tem um objeto indireto aqui que deve manter, também na oração. Então, o jantar foi servido. Aí foi servido-lhe? Não. Foi servido a ele. Tá? A ele. E agora, o que era sujeito, como eu falei com vocês, vai virar agente da passiva. O jantar foi servido a ele por, por Floripa. Tá? Então,
você tem aí agora uma oração, tá, em voz passiva, seu verbo aí na voz passiva, tudo direitinho, como eu havia comentado com vocês. Então vamos lá. Agora, o que era objeto virou sujeito, tá? Então, jantar, sujeito, simples. Esse O aqui a gente classifica como adjunto adnominal. Adjunto adnominal, ok? Foi servido, tá? Que era que serviu antes, né? Voz ativa, ficou agora como locução verbal. Locução verbal de voz. Locução verbal de voz passiva, que foi exatamente isso que aconteceu aí com, com a nossa estrutura verbal, tá? Então aqui, o objeto, objeto vem direto, tá? E Florips, que era sujeito, agora a gente tem aí Florips como agente, agente da passiva. Agente da passiva, ok? Então o primeiro comando que a banca passou, na verdade, acaba de ser, né, terminado. A gente fecha isso daí, tá? É o primeiro comando da questão. Você pode pensar que com esse comando aí você já garantiu uma boa quantidade de pontuação, até mesmo porque nem todo mundo sabe trabalhar com voz ativa com voz passiva. Bem, vamos lá. Na verdade, a banca não pede só isso, né? Ela pediu mais coisas. Vamos lá ver qual foi o restante, né? O restante do comando. Então vamos lá. Então você tem a primeira oração, que era voz ativa, ficou em voz passiva. Deixou tudo arrumado. A banca pede para o candidato transformar essa segunda oração aqui em uma oração adjetiva, ok? Iniciada por um pronome relativo. Tá? Então vamos lá. A gente vai passar para esse momento agora, que é o seguinte, tá? Então, vamos só reescrever aqui novamente. Então, o jantar, o jantar foi servido a ele por Floripes. Ok. Então, a próxima oração tem que ser uma oração adjetiva, tá? Iniciada por um pronome. O pronome que inicia a oração adjetiva é sempre o pronome relativo, tá? Então, o pronome relativo sempre inicia a oração adjetiva, tá? Então, olha só, presta atenção aqui como é que isso vai ficar. Então, mudei a cor aqui. Então, o jantar foi servido a ele por Floripes, pronome relativo que deixou tudo arrumado, tá? Que deixou tudo arrumado, é o segundo momento aí. Então, esse que aqui, ele tem a classificação morfológica, que, como eu já falei com vocês, pronome relativo. Não tem classificação sintática, ele tem função sintática. E a função sintática dele é a mesma função do elemento com o qual ele faz referência. Ele faz referência com Floripes. Floripes é o sujeito dessa segunda oração. Então, Floripes deixou é o verbo de ação para esse sujeito aqui. Floripes deixou tudo arrumado. Então, a função sintática desse que, por fazer relação com Floripes, é função de sujeito. Ok? Função de sujeito. Tá legal? Tudo bem. Para fechar, a banca pede ainda para o candidato apresentar a classificação sintática e semântica da última oração, que é muito básico, né? Até mesmo por causa aqui do nosso conectivo de finalidade. Se pedir a classificação sintática, você tem que colocar a classificação completa, tá? Se pedir a classificação, ou melhor, se pedir a classificação semântica, né, você pode só dizer o sentido, mas pediu classificação sintática, você tem que colocar lá. Então aqui é uma oração subordinada adverbial, adverbial final. Essa é a resposta. Tá? Pediu a classificação da oração, tem que colocar a classificação completa, ok? Se por um acaso pedir a função semântica, aí você coloca a função semântica de finalidade, ok? Esse daqui é o vídeo 1, falando sobre períodos compostos
da UERJ. Espero que você tenha gostado. Se puder, dá uma compartilhada aí pra galera ver, pra todo mundo assistir também. Se puder dar uma curtida também, a casa agradece. Valeu, galera. Beijos a todos e até o próximo vídeo. Fui!